Sandra é coordenadora da escola do Colégio Mediterrâneo, onde eu trabalho. Quem me conhece sabe que eu sou assessora de saúde em educação, trabalho muito próximo à escola. A gente trabalha com essa parte de inclusão e a gente está vivendo uma situação muito diferente, né? Ninguém, como eu venho dizendo nas lives, ninguém sabe de nada, a gente está aprendendo junto. Tudo que está acontecendo é muito novo, né, Sandra? Ninguém aqui, Exatamente. ninguém tem receita, porque ninguém nunca passou por isso. Eu Não, já falei isso em várias nunca lives. aconteceu. Não, acho que o mais antigo que a gente tem que se reporte a isso foi na Segunda Guerra. Eu lembro sempre que minha mãe fala, mas não foi como é essa pandemia e esse isolamento que a gente está vivendo. Então, a gente Uhum. realmente está vivendo uma situação atípica e eu convidei você, Sandra, para a gente conversar sobre isso, que é um assunto extremamente polêmico, que é o homeschooling. E é bem essa coisa, o outro lado do homeschooling, que a gente está ouvindo uma coisa que me incomoda. Hoje eu ouvi até um comentário interessante sobre isso, de que as pessoas estão criticando muito. E quem acha que tem a resposta para tudo, se não me engano, até um texto de Cortella. Sim. Quem achar que tem a resposta para tudo, jogue pedra no governador, no prefeito, no presidente, nas escolas, nos médicos, jogue pedra nas pessoas. Porque a gente não sabe de nada. Eu acho que a gente está aprendendo. E o tempo inteiro eu tenho dito isso, a gente não tem, ninguém tem a fórmula. Então, eu acho super importante a gente poder estar discutindo e comentando esse assunto aqui com você. Até Mandem porque, de até porque, né, não é uma live que vai resolver todos os problemas, né? jeito nenhum. A gente está aqui, na verdade, com o intuito de ajudar, né? De tentar esclarecer alguns pontos. Você, quanto terapeuta, que Sim, algumas mães lhe solicitam, pedem ajuda em relação a criar essa rotina. E eu, quanto representante também de uma escola que vivo isso como mãe também, né? Apesar de meu filho já estar na faculdade, mas também está passando por esse momento, e como profissional. sim, ótimo. Vamos começar, já tem algumas pessoas aqui. Eu queria até que você. Nós começamos dessa semana e você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? YouTubers ou professoras. Ah, E verdade. achei muito interessante. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. YouTubers ou professora, que eu tenho ouvido algumas coisas dos próprios meninos elogiando vocês, né? E falando Sim, como vocês às vezes ficam até sem saber como lidar com a câmera. E eu tenho pessoas que. Uma grande amiga minha, que é professora, ela fala que ela não se sente nada bem. Eu acho que ela já entrou e sim, ela fala, eu não me sinto bem. Então, eu queria que você falasse sobre sim. isso. YouTubers ou professoras? Na verdade, tem sido uma missão árdua, né? Difícil para todos, né? Compreendo que as famílias também estejam vivendo um momento difícil, né? Porque também esses pais que não estavam preparados para isso, muitos até contratavam serviços para não ter esse trabalho, ou por não gostar de ensinar, ou por não ter tempo, né? Não ter paciência. Enfim, se viram em uma necessidade de ter que é, viver essa rotina, né? Assim como eles também não estão preparados para serem pedagogos, não foram, muitos não foram trabalhados para isso, não se formaram para isso. Os professores também não se prepararam para ser youtubers, né? Na verdade, eles estão se valendo muito da vontade, do amor pela profissão, imbuídos no desejo de minimizar os problemas, né? De tentar manter essa rotina, de ajudar no que é possível, e muitos estão, assim, realmente fazendo o que nunca imaginariam fazer, né? Na frente de uma câmera, falando, explicando. Outros já não têm tanta habilidade e aí gravam as videoaulas somente com a voz, para se fazer presente, para ter aquele momento de acolhimento, o aluno ouvir a voz da professora e se sentir acolhido, mais pertinho, né? Assim como tem alguns que se colocam, que criticam às vezes, tem aquela maioria que elogia, né? Que tem visto o esforço, né? Dos professores, muitos professores, né? Aí nessa luta, né? E assim,
sem horário, porque muitos se veem com os afazeres domésticos também, e tem filhos. Muitos professores, não se esqueçam, tem filhos. E filhos que também estão na sala de aula do aplicativo que a instituição escolheu e que tem que dar atenção a eles também, né? E aí gravam videoaula à noite, que é quando o filho já está dormindo. Enfim, tem sido uma luta cruzada para todo mundo. Para todo mundo. E eles não estavam, né, Cláudia, preparados para isso, mas movidos pela vontade e o desejo de fazer valer, né, o que a gente se compromete no juramento da pedagogia, né? Eu estava aqui na frente do celular, olhando, né, a hora de entrar, aí pensando assim, é tudo muito diferente o que a gente está vivendo hoje. E é do mesmo jeito também que quando aconteceu tudo isso, que eu corri atrás de convênio, corri atrás de todo mundo, coloquei para todo mundo, gente, vamos fazer o atendimento online, porque eu acredito. E eu fiz o atendimento online porque eu acreditava na necessidade de estarmos, naquele momento, dando uma assistência que poderia ser começar de 15 dias, já estamos em 30, vamos para 45, vamos para 60 dias. O que seria isso na cabeça das crianças especiais, ficar sem esse atendimento? Então, eu corri atrás de fazer o atendimento online. Não me arrependo hora nenhuma, porque eu acho que realmente, sim, Mariana, doutora Pitá, tá difícil, sim, a gente vai falar sobre isso de vocês. E eu queria que você falasse exatamente qual a importância, porque eu penso que nenhuma criança no mundo de hoje que a gente conhece ficaria 60 dias sem absolutamente nenhum estímulo. Então, qual realmente o interesse e o que está por trás de fazer o homeschooling das crianças sem a gente saber quanto tempo ficaríamos ou ficaremos sem a escola presencial? Como é que você vê isso? Qual a importância disso para você? Porque tem sido sacrifício de ambas as partes, eu quero que as mães saibam disso. Não é um sacrifício unilateral, mas de ambas as partes. E antes de mais nada, eu vou falar, não é por dinheiro que se faz isso. Você tocou num assunto que eu acho importante. É pelaquilo que a gente acredita, por aquilo que a gente estudou. Então, eu queria que você falasse para as pessoas, e para as professoras que estão aí também, que precisam ouvir isso. Qual a importância do homeschooling num momento como esse? Bom, na verdade, a importância do homeschooling é você conseguir manter essa conexão, né? O aluno, ele se sentir valorizado, né? Ou seja, aquele trabalho que foi feito antes, né? Instalar rotina, né? Prioridade nos estudos, isso não se perder. Então, esse é o ponto-chave do homeschooling, é você manter essa rotina, manter esse olhar e, sobretudo, mostrar para as nossas crianças que nós somos seres humanos e que o ser humano ele tem uma capacidade infinita de se adaptar às situações. Que não é porque ele não está no espaço físico escolar que isso vai dizer para ele que ele está livre dos estudos, que ele não precisa estudar. Até porque, se a gente faz isso, abre mão dessa rotina, ele pergunta, no primeiro momento ele vai perguntar, por que eu tenho que ir para a escola então, se não é necessário estudar? Né? Porque o estudar só se dá, de fato, no espaço físico escola, né? E assim, sobretudo, mostrar para ele a importância disso, de se adaptar às situações. E uma frase que é clichê. Aqui tem uma pessoa falando interessante, trazer para a criança também como protagonista e ressignificar os modelos de aprendizagem, que é o que você está falando, Sim, exatamente o que a Janaína está falando aqui. Isso, inclusive, a BNCC traz isso, né? É assim, incrível o casamento da BNCC com a atual situação, né? Justamente quando ela entra como uma situação obrigatória, 2020, acontece uma situação dessa, e que vale ressaltar que é um dos objetivos, né, da premissa da BNCC, colocar o aluno como protagonista da situação. As vivências, como elas são importantes, porque a gente nota que os alunos lá atrás, né, os alunos de antes,
eles tinham o domínio do conhecimento, mas a aplicabilidade se perdia, né? E como esse casamento acontece de maneira assim perfeita, pena que numa situação dessa, mas válida nesse olhar, né? Nesse contexto onde há essa aplicabilidade de fato do conhecimento, né? Que ele tem com a capacidade de se adaptar. Então, o homeschooling é muito interessante, vem muito a calhar nesse sentido de não deixar se perder o que já está construído, né? É tanto que quando algumas mães se desesperam, Sandra, tem muita atividade e tal, por que está seguindo essa rotina? Mãe, a gente entende, né? O que vocês estão falando. Na verdade, não é uma sobrecarga de atividade, porque essa atividade ela era dividida entre a escola e casa. E ela agora ela está presente toda dentro de casa, né? Porque não existe atividade de classe. Atividade de classe é em casa. Então, assusta um pouco, principalmente para as séries mais avançadas, né? Mas o aluno tem capacidade, a criança tem capacidade. E o que acontece? Eles, como tem mães que dizem para mim, na verdade, o problema não é meu filho, sou eu. E é verdade. Eles se adaptam mais facilmente às situações, né? Então, como é que a gente vai deixar... Viu? Tem mãe aqui, eu realmente estou achando bastante atividade. Mas é justamente por isso. Eu vou te falar uma crítica que a minha cunhada fez à escola das meninas. Eu achei bastante interessante o que aconteceu, isso foi logo no início. Ela ligou, né, para o Vieira e falou, deu parabéns ao Vieira, porque eles se remontaram. Eu acho que as escolas conseguiram, em pouco tempo, se reinventar, né? E, na verdade, ela trouxe uma questão. Ela é nutricionista, ela trabalha no hospital, ela tem uma menina de 11 no 6º ano e uma menina de 8 no 3º ano. E ela colocou para a coordenadora de que ela tinha 2 computadores, mas tem muita gente que só tem um e faz o home office. E essa quantidade de deveres, ela criticou se poderia ser revisto, se poderia ser feito de uma outra forma para evitar o encharcamento que estava acontecendo e muitas vezes até a condição de não poder dar essa assistência o tempo inteiro, como muitas crianças não tinham. O que você acha sobre isso? Como é que você ouviria isso como coordenadora? Sim, eu ouviria de uma forma... Tem uma mãe aqui perguntando como trabalhar as crianças com necessidades especiais. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, a gente conversa sobre isso. Sim, Carol, inclusive a gente tem um trabalho sendo desenvolvido nas salas de aulas virtuais, né? Feito por uma profissional pedagoga que faz parte do nosso AEE e que ela tem dado esse atendimento individualizado, especializado, né? Sim, sim. E eu entendo o que as mães dizem em relação à quantidade de atividades. Mas entendo também que tudo é ajustável, Cláudia, né? Como eu venho conversando com algumas pelo telefone, que quando eu ligo para elas, elas se acalmam, né? Entendem. Eu entendo o ponto de vista delas, elas entendem o meu ponto de vista e a gente entra num acordo, num consenso de ir dosando isso, conversando com as professoras no privado, não é? E a gente vai dando prazos, né? Tudo é ajustável. Desde que a família também se coloque. Isso, até porque as crianças são diferentes, né? Existem crianças que vão no ritmo normal, tem outras que, por questões emocionais, devido à situação de estarem confinadas no isolamento, né? Sem ter o contato. Esse é o bacana, é o grande bacana da escola, né? O contato com o outro, e que agora, mais do que nunca, as mães vão entender quando a gente fala do recreio, os conflitos, eles são necessários, né? E o contato, o conflito, enfim, mas tudo é ajustável. Tudo é ajustável. E a gente vai se entendendo. Essa rotina que vocês estão fazendo, a escola com os pais, essa rotina, ela está sendo assim, tem que ser aquela hora, ou vocês estão esperando que as famílias vão ajustando essas rotinas com as rotinas delas? Uma mãe acabou de perguntar, como ajustar essa rotina com quem está trabalhando, com quem continua trabalhando? Sim, há um ajuste, sim, inclusive. Algumas mães pediram muito que tivesse
aulas em tempo real, né? Ao vivo. E esse foi um dos pontos que nos fez retroceder, né? Nesse aspecto. Por quê? Porque quando a gente tem as videoaulas e elas são gravadas e colocadas no mural, a mãe faz a sua rotina, a família faz a sua rotina. Então, a aula está lá. A mãe pode, no momento em que ela terminou de cozinhar ou terminou de fazer o trabalho dela, porque também está em home office, Sim. ou saiu para trabalhar e deixou alguém, delegou alguém a cargo disso, que não precise acordar às 7h, 7h30 da manhã, né? Sim. Isso aí fica a cargo das famílias. Então, a aula está lá. No momento que a família quiser entrar e fazer, pode fazer. E se não puder postar a atividade hoje, é só conversar com a Pro, eu vou fazer atividade, ou então não deu tempo, eu vou entregar tal dia. As professoras, elas estão preparadas para isso. Eu acho que o que eu estou tentando dizer, o que eu falei na outra vez, que gerou a gente conversar sobre isso, que depois a gente ficou conversando, foi o que eu falei, que não era momento de críticas. Lembra que depois a gente conversou, Sim. Eu falei, Sandra, vamos falar sobre isso, que eu acho que precisa. Ainda mais dentro... tudo que está entrando aqui está sendo interessante, porque as mães que estão falando... Há pouco a mãe falou sobre quem tem 3 filhos. Eu acho que é complicado realmente. Ninguém está achando que não é complicado. É importante que vocês, mães, saibam que a gente sabe que é complicado. Uma coisa que eu gostaria que as pessoas parassem de ficar angustiadas, que é uma coisa que a gente conversou. Deixa eu ver aqui. Assistir a aula 7, 12, seguir com as atividades da tarde. Sim, é um desafio diário, sim, mãe, com certeza. Mas entendam uma coisa. Existe uma flexibilização para isso. É preciso que a gente saia das nossas caixinhas de 16 de março até ali. Era uma caixinha. E que hoje nós estamos em uma outra caixinha. Nós precisamos pensar nisso. A escola vai ter que rever, não é só a escola, o Ministério da Educação vai ter que rever tudo isso. E muita coisa vai ter que ser considerada, muita coisa vai ter que ser flexibilizada e entendida. É preciso de que as pessoas entendam de que vamos parar com essa angústia, Sandra, eu percebo isso nas mães, de que tem que estudar para passar, tem que estudar para fazer. Calma, gente. A gente não sabe nem como é que vai ser. 3 unidades, 2 unidades, vai se ver ainda. É um dia após o outro. Deixa eu ver aqui, temos que escolher, né, sempre para um lado positivo, senão a gente pira, também acho. Tem sido cansativo trabalhar, ter homeschooling com minha filha, também acho, com certeza. Mas o que eu quero, a ideia da gente fazer hoje essa discussão é exatamente acalmar essas mães em relação ao entendimento de que o homeschooling é, na verdade, para a gente manter o vínculo, manter o processo de aprendizado, não perder tudo que já se conquistou neurologicamente até então, manter o vínculo do papel de estudante para essas crianças que precisam entender que hoje existe uma flexibilidade desse lugar chamado escola. É importante isso. Se nós estamos ressignificando os nossos home offices, se nós estamos ressignificando os nossos papéis, precisamos adequar as crianças também a isso. É uma também a essa realidade. Com certeza, X Muniz, que eu não sei quem é sim, é uma coisa mundial. Não é só no Mediterrâneo, com certeza. A minha ideia é trazer um pouco de tranquilidade para as pessoas. Gente, não é para sair correndo para estudar e fazer todos os deveres, porque senão vai perder a hora, vai perder o... Não, gente. E nem vai perder o ano, e não vai perder a avaliação. Não. É uma outra forma de aprendizado. Vamos falar sobre isso, Sandra. Uma outra forma de aprendizado. É como diz Leandro Carnal, né? Que o importante agora não é exatamente tão somente você aprender o conteúdo, mas você saber a importância de se ressignificar, de se adaptar às situações, né? Isso é o mais importante agora. Gente, exatamente. Olha o que você está trazendo sobre essa forma de entender. Aí, de novo, essa coisa de sair dessa coisa da caixinha, de 16... Da zona de conforto. Então, gente, pois é, tudo que está acontecendo é novo para mim, é novo para quem está assistindo, é novo para você, Sandra, é novo para o Colégio Mediterrâneo, é novo para o mundo inteiro. E é importante que a gente ainda procure ver, que a gente procure entender de que não dá para pensar, como eu pensei até 16 de março, pensar sobre isso agora. Então, inclusive, diga. Inclusive, muitas mães se preocupam com a avaliação. Sandra, como é que vai ser a avaliação? E tal? Mãe, fique tranquila.
a equipe pedagógica, a direção, nós estamos conversando, alinhando situações, onde vamos tomar medidas, temos o plano A e o plano B, até o plano C, que são as Sim. sugestões e as orientações que virão, né? Tudo isso a gente tem se voltado, se preocupado muito, porque, afinal de contas, é uma responsabilidade muito grande, né? Nós lidamos com vidas, Com né? certeza. Com Com certeza. crianças. Uhum. Então, isso pode marcar positiva ou negativamente. Então, a gente tem pensado muito sobre isso. Não vou externar nada por enquanto a respeito, porque precisamos aguardar as autoridades, né? Esse tempo de quarentena também, porque a gente tem uma decisão para hoje, né? Sim, Isso sim. terminando em 4 de maio, mas isso pode se estender, né? Então, a decisão vai ser outra, né? Mas tudo está sendo pensado da melhor maneira possível, para que ninguém tenha prejuízos, ou pelo menos amenizá-los bastante, minimizá-los bastante, Sim. né? Mas a gente está tendo essa preocupação, Eu esse acho olhar. que Eu acho que o homeschooling, você falou uma coisa interessante, sobre a questão do prejuízo. Eu acho que as crianças que estão mantendo o estudo, a compreensão, vivendo de uma outra forma, o processo de aprendizado, buscando, através de pesquisas, de assistir às aulas, de sim, cuidar do lado emocional também, óbvio. Eu acho que as crianças que estão tendo essa oportunidade e as mães que estão tendo essa oportunidade de passar por isso, eu acho que o que mais está no valor de hoje, que as pessoas estão procurando tanto, é a qualidade do aprendizado, que é uma coisa que se vem falando há Isso. muito tempo, a qualidade e não a quantificação desse processo de aprendizagem. Eu acho que isso é importante pensar. É por isso Sim, que eu quis trazer o outro lado do homeschooling nesse sentido, de que, assim, tá na hora da gente pensar nessa qualidade. E por isso que eu queria que você falasse um pouco mais. Como está sendo importante, como está sendo o retorno das crianças nesse contato com vocês? olha, muitas mães, né? Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe se posicionando, dizendo que o filho ficou emocionado. Esse é um aluno especial, né? O filho ficou muito emocionado ao ouvir a voz da professora no vídeo, né? Na videoaula. Assim como outros também, outras mães elogiando, dizendo que estão gostando muito da ferramenta, da forma que a equipe está se desdobrando, porque ainda que com todo o trabalho, ainda que com as novidades que para a gente são presentes, a gente está tendo cuidado, Cláudia, de corrigir atividade por atividade, né? Para Que bom. validar o que eles fazem, para certificar o aprendizado, né? Garantir o Sim, sim. aprendizado do aluno, sobretudo se fazer presente na vida do aluno, né? Dizer, Eu achei estamos muito. aqui com você, né? Isso é muito importante. Inclusive, a gente tem feito aquele trabalho de formiguinha, de entrar em contato com as famílias que possivelmente, por algum motivo, o acesso à internet ou o trabalho, que são poucos, graças a Deus, ainda não conseguiram, mas a gente tem ligado para essas famílias, passado o e-mail, para poder a gente conseguir agregar o máximo de pessoas possíveis. Entendeu? Teve uma mãe que perguntou há pouco aí, Angélica entrou aqui falando sobre as reposições. Tá aí uma outra oportunidade da gente poder conversar sobre a educação infantil. Sim, Existe uma diferença. Eu acho que a educação infantil precisa também se colocar, porque as pessoas falam e estão se queixando. Eu tenho muitas amigas que falam qual é a validade da educação infantil com o homeschooling. Eu acho que tem validade, sim. Foi o que eu disse para algumas mães. As crianças de 2 anos não conseguem, mas outras crianças conseguem, tem como a gente fazer isso. A escola também tem se sim, desdobrado. É interessante que sim, a própria educação infantil possa falar também. Pode ser que a gente possa fazer uma nova live para falar sobre isso e trazer uma isso, coordenadora do educação infantil para também esclarecer para essas mães por que o trabalho da educação infantil é importante e não pode parar, principalmente para as crianças sim, pequenas. Gente, vínculo é uma isso, coisa muito séria. muito Vínculo é uma séria, coisa que tem que ser exatamente. trabalhada no dia a dia. Vínculo é uma coisa necessária na vida das pessoas. Então, a gente vamos pensar em trazer, mas o que você pensa sobre essa questão da educação infantil? Você tem uma ideia sobre isso?
Você como coordenadora? Eu acho que é muito válido, né? Na verdade, assim como é válido para o segmento do fundamental, para todos os segmentos, por conta disso mesmo que Sim, você falou, da rotina, da proximidade com o professor, né? Com as atividades que vêm sendo desenvolvidas, a psicomotricidade, que ela pode se dar em qualquer âmbito, né? sim, Mas com a sim. ajuda do profissional, através das videoaulas que elas têm se comprometido em fazer, isso fica muito mais próximo. Até porque, como muitas mães falam, eu não sou pedagoga, então é uma oportunidade de estar tendo o link do seu filho com a professora, não deixar isso se perder. Porque ninguém sabe Na nada. verdade, Cláudia, na verdade, eu noto também que algumas pessoas estão precisando de ajuda também no lado emocional, né? Com certeza. Muitas pessoas estão, assim, digamos, perdidas, sem saber como fazer, e Sim, isso mexe sim. muito com o emocional, gera um quadro de ansiedade, e essa ansiedade passa para a criança. Então, a minha opinião, né, a minha dica a respeito disso é que procure beber de fontes onde possa ajudar profissionais da área. Tem aí Uhum, tantas uhum, lives como a sua, a de Alessandro Mari Pietri e sim. outros mais, né? Que eles estão, realmente, vocês estão, na verdade, para ajudar. E essa interface, né, da psicologia com o comportamento, elas andam muito bem Sim, casadas. com E certeza. nesse momento é ideal, porque a saúde mental, ela é a base de tudo, né? Com Porque certeza. você Com certeza. estando equilibrada, você consegue manter os 3 ou 4 filhos. É, Coloca até o mais velho para ajudar o mais novo, como um ato de sim, sim, responsabilidade, de sim. instalar rotina, né? Então, essa saúde mental, ela tem que estar preservada. Eu tenho feito o pé de galinha, ele tem trazido, a gente já está no nosso segundo momento, sobre essas fases do isolamento, né? Da quarentena, desse afastamento social. E nós estamos passando por essas fases. Nós estamos entrando agora na terceira fase, que é um pouco já de enfado, de não aguentar mais. E esse medo que nós estamos do amanhã, de como fazer tudo isso. Hoje a gente olha para os 4 cantos e diz assim, não, mas fulano está bem. Não, fulano não está bem porque ele não vende. Aquele super empresário também não está bem porque ele está deixando de produzir. E cada vez que ele deixa de produzir, ele pode ter prejuízos de milhões. Eu posso ter um prejuízo menor, mas todo mundo está tendo prejuízo. Está Então, tendo prejuízo. exatamente. Então, assim, é o momento da gente realmente buscar dentro de si uma forma da gente comungar, como as pessoas falaram aqui. Esse é um momento máximo de conjugação escola-família. Aqui a gente, Isso. uma E está a precisando da outra, porque da outra. a escola está Exatamente. fazendo. Talvez a gente não saiba o que seria sem a escola. Como seria importante nesse momento a escola estar dentro de casa para estar trabalhando essa rotina. Porque desde o início, quando eu Sim. comecei a trabalhar, eu preparei as minhas mães, dizem, corram para a escola, procurem a escola. Com que sentido? Para que se possa manter o mínimo de rotina. Não dá para fazer uma rotina como o pessoal de Fundamental 2 está fazendo, porque também eles são mais independentes. Dividam a rotina, coloquem 2 turnos, acoplem. É um momento de vocês estarem no seu home office, como também cuidando de casa. Nós também estamos fazendo isso. Qual o E seu papel? assim, Diga aí. quando aquelas mães que tiveram mais resistência, né, se comunicaram com a professora, entraram em contato comigo, o que foi que eu fiz? Eu fui ligar, porque a ligação ela aproxima, né? Uhum, E uhum. assim, dá uma mensagem de conforto, né? De tranquilidade, dizer, tô aqui, né? Tô aqui, estamos no mesmo barco, mas vamos encontrar uma maneira, uma forma da gente sair dessa, né? Sei que tem alunos, adolescentes, até com problemas emocionais, tendo crise de choro, porque está sem ver os colegas e tal. É uma fase difícil e que uma palavra de conforto traz você, acolhe, né? E isso é importante. E isso, assim, eu tenho procurado fazer. É por isso que estou aqui, inclusive, para ajudar
E digo sempre que eu não vou conseguir mudar as pessoas, né? Claro. Mas dizer para o outro que se ainda for difícil, mesmo depois de uma conversa, tiver assim, muito desesperador, eu digo, pegue um motivo intrínseco, vá no motivo genuíno, o que é esse motivo para você se levantar, para você Sim, rever, se reinventar. Quem é esse motivo? Seu filho, então faça por ele, sim. né? Então Eu, é isso que eu coloco. como eu tenho falado para os adultos, eu tenho dito que é muito importante que a gente tenha metas, que a gente busque uma forma de estar passando por esse período, de alguma forma, realizando coisas que a gente deixou de realizar, que a gente possa ter metas, que a gente possa se desdobrar. Quem tem um home office, mesmo que tenha um home office, que tenha momentos também que possa estar se dedicando a si, que é muito importante nesse momento. Aí a gente vai olhar para a criança. O que é o homeschooling para a criança? Exatamente isso. Como é que ia ficar? As mães precisam pensar, tá difícil fazer home office com homeschooling. Eu também acho que tá. Mas imagine sem o homeschooling. Como ia Pois ser? é. E é o momento também de você chegar para seu filho, sentar e conversar e dizer, porque assim, aquela frase clichê, né? A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Com Filho, você certeza. tem a sua rotina, você tem a sua atividade, assim como eu tenho a minha. Vamos Sim, dar conta do que a gente consegue? Eu também exatamente. tenho dúvidas sobre o meu trabalho, eu tenho que recorrer ao meu superior. Tente fazer sozinho. Quando você tiver uma dúvida, deixe aí. Você está vendo mamãe trabalhar. Assim que eu puder, eu venho te dar essa assistência, assim também com o meu superior. Quando visualizar o meu e-mail, a minha mensagem, vai me dar um retorno. Entendeu? Sabe o que eu acabei de ver aqui? Uma coisa que mexe comigo. É a readaptação e limite. Gente, quando eu falo em Limite. limite, sabe, eu me coloco. Por que eu falo tanto nessa questão do limite? Porque esse é um grande momento da gente viver exatamente toda a adaptação e toda já a estipulação da autoridade. E a necessidade de que essas crianças precisam entender. Gente, vamos pensar que nós não estamos aqui porque queremos. Ninguém está Não, dentro de casa exatamente. porque a gente quer. É porque a opção que a gente tem é cuidar da nossa saúde hoje e cuidar dos nossos pequenos e dos nossos idosos. Essa hoje é a única Exatamente. opção. Então, a gente olhou para É, os quatro cantos e alguém disse: o isolamento e o afastamento vai diminuir a pandemia. É importante que a gente saiba que a doença ela não é letal como tantas outras, como eu ouço. A tuberculose mata mais do que o Covid. Mata, gente, mas não chega a 1.000 pessoas com tuberculose hoje. Sim, a nessa gente não tem. velocidade, né? Exatamente. Então, a preocupação hoje, na verdade, é de que a gente está se afastando para a gente não ter um número imenso de pessoas no mesmo lugar sem poder atender. As pessoas não estão E morrendo perder só o de controle Covid, disso. as pessoas estão morrendo por falta de assistência. Então, nós estamos vivendo uma situação da qual a gente não quer. Eu não tenho outra opção. E eu tenho que ter o limite de ficar aqui. E, inclusive, os meus limites de casa. Porque pais, professoras, também têm que ter limite de trabalhar. Vocês precisam também pensar de que tem a hora de parar, tem a hora de comer, tem a hora de dormir, que não é para trabalhar 24 horas, não. A gente também Exato. precisa pôr limite na gente. Eu costumo dizer para os meus clientes, eu estou em casa, mas eu não vou atender até 10 horas da noite, porque eu quero parar. Que a gente cansa pra caramba Exato. ficar na frente da câmera, viu? Não sei se vocês É, estão é muito sentindo. exaustivo. Demais! E você corrigir individualmente numa sala de aula virtual é um processo muito doloroso, sabe por quê? Crianças de segundo ano e terceiro ano escrevem a lápis, a Gente, letrinha é muito mesmo. clara, né? Então, para a professora, coitada, ali, ó, já cansada de estar na frente do computador muito tempo, preparando videoaula para o dia seguinte, ainda ter essa vista apurada para corrigir livro por livro. Pense aí. Eu estava aqui pensando sobre tudo que a gente estava conversando e ouvindo que as pessoas estavam falando aqui, né? E agradecendo. Eu acho que o objetivo foi alcançado, que era mostrar para as pessoas que a escola ela está preocupada assim com o desenvolvimento das crianças. Que eu acho que Sim. é isso que eu acho que é mais importante. As pessoas estão achando que é só por uma questão de dinheiro e eu fico muito triste com isso.
que a escola só está interessada em dinheiro. Não, gente. Uma vez eu perguntei para o grupo do meu trabalho, né? Trabalhando com essa ideia de administração. Vocês trabalham pelo quê? Algumas pessoas me disseram, eu trabalho por dinheiro. Eu falei, então vocês são mendigos. Porque quem trabalha por dinheiro, sai todo dia de algum lugar para outro e estende a mão, é porque trabalha por dinheiro. Vocês trabalham por algo. Eu trabalho por ser terapeuta, você trabalha porque você é uma professora, porque você é uma pedagoga, porque você acredita no processo de aprendizado de uma criança. E a gente não está trabalhando por uma questão financeira. A gente está insistindo em fazer um homeschooling porque a gente acredita que as crianças passarem 60 dias afastadas de todo um conteúdo programático, de toda uma questão disciplinar e de aprendizagem, será extremamente prejudicial para elas naquilo que concerne saúde neurológica e saúde mental. Então, é isso que eu queria passar. E é isso que eu quero trazer para as outras pessoas para passar aqui. De que, assim, vamos entender, gente, que tudo que a gente está vivendo, na verdade, não é uma questão de dinheiro, de interesses econômicos, não, de jeito nenhum. Aconteceu alguma coisa, o Sandra ficou no escuro. É importante que a gente pense de que isso tudo que está sendo feito, na verdade, tem um objetivo muito grande. Como você falou no início, quando eu jurei, quando eu corri atrás de tudo aquilo que eu fui para lá, que eu me formei, que eu jurei, eu acredito que o que eu estou fazendo é de verdade. De que eu não estou simplesmente fazendo isso porque eu estou interessada na parte financeira. Não, gente. A gente acredita naquilo que a gente faz, a gente acredita da importância do trabalho escolar, a gente acredita na questão da terapia, que eu estou falando do meu lado. O quanto é importante a gente continuar com esse vínculo, com essa troca, colocar essas crianças nesse novo lugar, repensar, reviver, recriar. Tudo hoje é um ré que a gente está vivendo. Então, é isso que eu queria passar para elas. Eu queria deixar essa informação para essas pessoas, apoiar os professores que estão fazendo e que eles se sintam acolhidos dentro de toda essa condição que nós estamos vivendo, porque é verdade isso, nós estamos vivendo nesse momento um não sei o que vai acontecer, a gente está tentando situações, e eu queria que você falasse da ferramenta que você está usando. Vocês estão usando uma ferramenta que vocês não conheciam. Qual a ferramenta que vocês estão utilizando para trabalhar? Na verdade, a gente não conhecia, mas fomos buscar, né? E dentre as ferramentas que nos foram apresentadas, nós escolhemos a ferramenta do Classroom. Por que o Classroom? Porque ele dá essa possibilidade de você criar essas salas, né? De ter professores, assim como o professor regente, o professor de educação física, a professora de inglês também e de música, dentro de uma mesma sala. Esse aplicativo também, além dele ter um acesso, todos terem acesso à informação, tem o acesso também privado, né? Onde, como eu falei, cada caso é um caso, né? Onde existem algumas particularidades e que a gente procura preservar, né? Manter a ética. Então, essa ferramenta nos dá essa possibilidade, inclusive também de fazer essa correção de forma individual, para não expor o aluno, a professora faz essa correção de forma individualizada no privado. Oi. Quero aproveitar e dizer assim, está sendo difícil, tá? Tem situações negativas, tem, mas tenhamos a certeza, viu? De que vamos sair com uma bagagem que isso ninguém vai nos tirar. Nem vacina que vai ser criada aí para o Covid, nem medicação, azitromicina, nada disso vai tirar o que a gente conquistou, né? E que não vai se perder. Não, eu não sei se é porque não deu para você ler as coisas, mas assim, várias vezes, a professora que falou muito, e muita gente falou a oportunidade desses pais estarem com seus filhos. O canal Pé de Galinha fala sobre educação de crianças. E eu acho importante trazer a escola. Eu sou a maior fã de escola, eu sou a maior fã de professor que existe. Eu vivo com professor há anos da minha vida. Então, tudo que eu tenho como terapeuta ocupacional foi a oportunidade de colocar na educação, porque eu acho que a educação é base de tudo. Desante Ioná falou, a educação é a base de tudo. Sem ela, a gente não vai para lugar nenhum.
É ela que está Exato. transformando tudo isso. Quando você fala de vacina, eu estou falando de educação. Quando eu estou falando de vacina, eu estou falando de pessoas que passaram por uma série de situações para chegarem lá nesse topo e trazer essa cura para a gente. Quando a gente está falando de todas essas Exatamente. pessoas, estamos falando de educação. Quando a gente fala Quando a gente para fala ficar de em casa, economia, é estamos falando de educação. educação. E quando a gente fala para usar a máscara, porque é importante, está falando de educação. De Não está se educação, falando, não exatamente. está se querendo meter medo nas pessoas, não. Está se falando, Não, bote a não. máscara para se proteger, porque a máscara, aí você vai falar Exato. tudo sobre a máscara, isso é educação. Quando passa o tempo inteiro Exatamente. pedindo para os meninos lavarem a mão, isso é educação. Educação é a base de tudo, Exatamente. gente. Sabe? Se a ignorância, ontem meu filho falou, minha mãe, a ignorância é uma bênção. É, ela é uma bênção. Mas quando eu encontro, quando eu vou ao encontro de um conhecimento, ele liberta. É, Porque ao mesmo tempo que exatamente. a ignorância é uma Abre. bênção, ela aprisiona. Mas quando você Isso, tem o exatamente. conhecimento, ela te Você liberta. se liberta. Isso, E é maravilhoso exatamente. aprender, é maravilhoso. E hoje a gente está vivendo outras oportunidades de conviver com esse aprendizado. Então, assim, a gente está quase terminando e eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas. A mensagem que eu deixo é que não desistam, né? Desistir jamais. E assim, colocar nossos filhos como prioridade diante das dificuldades que estamos vivendo, isso não tem preço, né? É você se reinventar em todos os sentidos da vida por um ser que você colocou no mundo e que vale muito a pena. E que, acima de tudo, que todo esse processo que estamos vivendo, como já foi dito por tantas pessoas aí, o vínculo familiar, esse convívio da família com as crianças nesse momento, esse se reinventar de situações, essa colocação de rotinas dentro da rotina de vocês. Sandra falou que as lives elas que são feitas, não são feitas para assistir naquela hora. Isso já é um reinventar. Assistam quando puderem, coloquem as crianças naquele momento, Isso. aliem um trabalho com... Eu tenho um garoto que ele ganhou o celular, a mãe está no home office, o pai está em outro e ele está comigo. Aí ele está dizendo, a mamãe está trabalhando, o papai está trabalhando, ele está dentro do espectro, e eu digo, você está de home office também aqui comigo? Estamos trabalhando. É verdade. Né? Você está aqui, muito exatamente, Rosângela, você vai estar aqui para estar clareando, falando um pouco sobre a questão do Fundamental 2, que eu percebo isso na minha cunhada, que ela fala dessa dificuldade. Nós estamos quase terminando, e eu quero dizer para vocês, eu quero agradecer muito a participação, estou muito feliz. Me pediram para a gente divulgar mais, eu vou divulgar mais e mais, principalmente em relação às meninas que vêm aqui falar. Eu acho que vocês têm muito a colaborar com todas essas pessoas. Te agradeço enormemente de ter aceitado esse momento, que eu sei que está, às vezes, na Câmara. Você viu que não é complicado, né? É facilzinho. Não é difícil, não. É um bate-papo. Eu quero também agradecer. O tempo passou e a gente nem percebeu, né? Exatamente. Eu quero agradecer também a você pelo convite, pela confiança, né? Agradecer a todas as pessoas que participaram, tá? Eu também, Um beijo grande. Conte comigo, conte conosco. Quando eu digo comigo, é comigo como pessoa, comigo como profissional, comigo como mãe e representando a instituição que eu trabalho também, tá? Então, um beijo grande para todos vocês. Agradeço também ao Mediterrâneo por estar participando diretamente disso tudo, porque também sou para todo mundo e vai estar aqui com a gente. Vou trazer a Angélica para a gente falar sobre isso, que eu acho que é importante. E estamos aqui na segunda-feira. Já estou marcando encontro, hein, gente? Segunda-feira, 19 a Angélica vai me matar, mas não tem problema não. Estamos aqui segunda-feira com a Angélica para a gente falar sobre a alfabetização, que está sendo um calo e uma angústia muito grande de todos os pais e professores. Vamos falar também sobre a educação infantil. E na outra, a gente vai trazer também para falar sobre o Fundamental 2 e o ensino médio. E o ensino médio. É importante a gente trazer. Muita coisa vai estar acontecendo daqui para lá, gente. Muita coisa vai estar acontecendo. Mas é o momento da gente também estar discutindo e trazendo. Dia a dia as coisas estão mudando. Quero agradecer. O Pé de Galinha é um canal voltado para a educação de crianças. Pé de Galinha não mata pinto, educando crianças. E nós estamos fazendo isso aqui, dentro de tudo que a gente está vivendo. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado.
São inúmeras pessoas que estão aqui. Eu anotei as coisas, eu fui passando. Dentro de toda a perspectiva, a Sandra conseguiu responder. Achei legal falar sobre o AEE, falar sobre as crianças especiais. Falamos sobre a necessidade de mantermos A importância do engajarmos a homeschooling. rotina. Isso. E agradeço também por você ter falado sobre a ferramenta. Eu acho que dá uma ideia para as pessoas, Sim. que é uma ferramenta que está à mão de todo mundo, é do Google, pode se usar. Sim. Tem que ser, lógico, você tem que entrar para saber Sem como é que custo. usa, mas exatamente, sem custo, que eu acho que é uma coisa que a gente está buscando, então acho que é interessante vocês estar pesquisando e podem mudar. Eu não estava assim hoje, posso usar agora, não tem problema nenhum. Sarinha, obrigado, um beijo para você, porque você é demais. E todas vocês, Verdade, ó. Braço direito. Obrigado, tamo junto e vamos sair dessa junto também, viu? Lá na frente a gente se encontra e vai dar aquele abraço gostoso. Gente, muito obrigada mesmo e até segunda, hein? Todo mundo aqui e mais gente. Nossa! Beijo, tchau. Beijo, tchau, gordinha. Tchau, a gente se vê.